Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a questão ambiental no Brasil. Constantemente nós somos bombardeados por informações aí dizendo que estamos desmatando a floresta amazônica e por isso estamos destruindo o mundo e que o planeta Terra vai acabar, vamos trazer o apocalipse e que por isso devemos proteger essa floresta com unhas e dentes à custa do nosso próprio desenvolvimento econômico. Mas antes, vamos tirar o elefante da sala e vamos desmistificar uma fake news histórica que dizia que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, apesar de que isso hoje em dia não é mais difundido, muito pelo contrário, já é consenso de que, do ponto de vista de produção de oxigênio, as florestas não têm importância nenhuma. Lá no passado, essa ideia era bastante difundida, era bastante pregada, ensinada, eu mesmo fui ensinado assim na escola, e hoje sabemos que não, florestas não produzem oxigênio, quem faz isso são os oceanos. Uma vez superada essa questão, veremos que, do ponto de vista global, a floresta amazônica tem basicamente duas funções, sendo a primeira delas e mais importante, servir aí como fonte para capturar o carbono que é emitido aí pelo ser humano. E também serve como uma espécie de reserva biológica, né? Reservando biodiversidade. Então, inicialmente, vamos falar sobre a importância em relação ao aquecimento global. Como a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, criou-se toda uma mística, todo um mito dizendo que a floresta amazônica supostamente resolveria o problema do aquecimento global. Porém, isso está longe de ser uma verdade, porque com os estudos, no melhor dos cenários, a floresta amazônica ela consegue capturar cerca de 3 a 5% de todos os gases do efeito estufa emitido pelo ser humano. E isso no melhor dos cenários, sendo que alguns estudos um pouco mais realistas falam que fica em torno ali de 2%. Então, afirmar que a floresta amazônica é de fato sim um pouco importante para tentar resolver essa questão do aquecimento global é um argumento válido. Agora, dizer que ela, sozinha, por si só, vai conseguir resolver, reverter o aquecimento global é de uma burrice gigantesca, porque estamos falando de apenas 5% de absorção, isso no melhor dos cenários. Uma vez superada essa questão da importância em relação ao aquecimento global, vamos falar agora da biodiversidade. E, de fato, a floresta amazônica, pelo seu tamanho e por ser uma floresta tropical, tem a maior biodiversidade do planeta, com alguns estudos dizendo aí que chega a ter 10% de toda a biodiversidade mundial. Porém, nem toda essa biodiversidade é útil para o ser humano no geral, aí, para a humanidade. Por exemplo, se no dia de hoje todas as girafas, zebras, leões fossem extintos, isso não mudaria a vida de nós brasileiros em absolutamente nada. Da mesma forma, se a onça-pintada ou o jacaré lá do Pantanal fosse extinto no dia de hoje, isso não mudaria a vida do americano médio e até mesmo a vida de nós brasileiros, não mudaria em nada. Então, nem toda essa biodiversidade aí é de fato útil para a humanidade, mas toda essa biodiversidade tem de fato uma certa importância global, né? Serve como uma espécie de reserva biológica que pode no futuro ajudar através de estudo científico, fazer com que nós desenvolva algum produto útil, por exemplo, desenvolver um novo medicamento ou um novo cosmético. Mas, para resolver esse problema, bastaria deixarmos reservas pontuais aqui e acolá, que esse problema estaria completamente resolvido. Já do ponto de vista local, aí sim a floresta amazônica tem uma grande importância e a sua completa destruição acarretaria em mudanças climáticas bastante intensas localmente, ou seja, aqui na América do Sul, como por exemplo o aumento da temperatura e principalmente modificaria ali na questão das chuvas, sendo a maior preocupação os chamados rios voadores, que são correntes de umidade que vêm desde o
do Atlântico, passando por cima da floresta amazônica, indo até os Andes, e depois desce irrigando partes do Brasil, como o centro-oeste, sul e sudeste, e até países vizinhos, como Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina. É importante deixar bem claro que esses rios voadores eles não existem por causa da floresta amazônica, muito pelo contrário, é por causa desse fenômeno que a floresta surgiu. Porém, a floresta ajuda sim a manter, a aumentar o volume, né, de água, de umidade, né, nesse fenômeno. Portanto, em relação à manutenção das chuvas aqui na América do Sul, a floresta amazônica desempenha um papel fundamental, mas isso é de importância regional e deveria caber a nós, brasileiros, e a nossos vizinhos discutir esse assunto e não os gringos ficarem aí dando palpite. Agora que já desmistificamos essa suposta importância global da floresta amazônica e falamos sobre a importância local, vamos falar quem são os maiores poluidores do mundo. O Brasil está longe de ser o maior poluidor do mundo, sendo que os Estados Unidos e a União Europeia sempre lideraram em relação à emissão e junto eles detêm cerca de 37% do acumulado histórico de emissão de gases poluentes mundo afora. E para mascarar que eles são os maiores poluidores do mundo, recentemente se fala muito que alguns países se tornaram grandes emissores, como por exemplo a China e a Índia. No entanto, você falar sobre a emissão total dos países é meio que roubar no jogo, já que alguns países como a Índia pode ser populacionalmente muito grande, mas quando você analisa a emissão per capita de carbono, aí você vê quem são os maiores poluidores do mundo. Então, por mais que os Estados Unidos e a União Europeia tenham diminuído os seus níveis de emissão per capita de 1990 até 2019, ainda assim podemos afirmar que o Brasil fez avanços muito melhor do que eles, porque vejamos esses números em tonelada per capita de emissão. De 1990 até 2019, os Estados Unidos baixou de 21,7 tonelada para 17,6 tonelada, a Europa baixou de 10 para 7, já o Brasil baixou de 11 para 6,9. Isso significa que, mesmo que o Brasil já emitisse menos lá em 1990, em 2019, tivemos percentualmente uma diminuição ainda mais acentuada, sendo que nós diminuímos 37% contra 30% dos europeus e 19% dos americanos. Assim, vemos que o Brasil não era um grande poluidor e até hoje não é, muito pelo contrário, baixamos o nosso nível de emissão de poluição. Mesmo assim, nós somos uma espécie de bode expiatório da poluição global e, por isso, temos uma das leis ambientais mais rígidas do mundo. Para se ter uma ideia, a propriedade privada no Brasil hoje deve atender o chamado interesse social da propriedade privada. E esse interesse, pasmem, na minha opinião, atende aí o interesse do americano, do canadense, do europeu, enfim. Para se ter uma ideia disso, as propriedades rurais no Brasil, mesmo que privadas, são obrigadas a deixar uma reserva legal, exatamente isso, que é uma área onde o proprietário não pode fazer o famoso corte raso e plantar soja, plantar capim, enfim. Isso, já adiantando, não existe em nenhum outro país do mundo, então é uma jabuticaba, é coisa de brasileiro. Para se ter uma ideia, em média, as propriedades brasileiras utilizam apenas 50%, né, do seu território ali, sendo que só dentro das propriedades privadas nós temos cerca de 25% do território brasileiro protegido. Isso equivale a mais ou menos 218 milhões de hectares de área protegida apenas dentro de propriedades privadas. Esse número é tão expressivo que apenas dentro das propriedades privadas nós temos uma área que equivale a cerca de 10 países europeus. É isso mesmo, é muita terra protegida dentro de propriedades privadas. O Brasil também conta com reservas indígenas, que equivale a mais ou menos 13% do território nacional,
nós temos outros tipos de reserva do governo que equivale a mais ou menos 206 milhões de hectares e atinge ali cerca de 24% do território nacional. Quando somamos todas as áreas protegidas no Brasil, tanto dentro de propriedade privada, quanto reserva do governo, quanto reserva indígena, áreas militares, áreas ainda não destinadas, nós temos cerca de 564 milhões de hectares, o que equivale a 43 países europeus. Para darmos aqui um checkmate nessa questão, se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, que é um país territorialmente e populacionalmente muito semelhante ao Brasil, nós veremos que o Brasil hoje protege cerca de 66% de seu território e planta apenas em 30% do seu território. Já os Estados Unidos planta em 74% do seu território e conserva menos de 20%. Com isso, nós percebemos o quê? Que você tem a galera lá fora, os políticos lá fora, e eu entendo o interesse deles, eles querem puxar a farinha para o saco deles, mas agora nós temos políticos aqui dentro também, e aí eu não entendo o interesse desses políticos de que o Brasil, mesmo sendo um país que polui muito pouco, é obrigado a carregar nas costas a questão ambiental. Então, nós basicamente sacrificamos a nossa economia, nós vivemos na pobreza, nós não nos desenvolvendo para quê? Para que o americano médio possa comprar uma Dodge Ram V8 que faz 4 km por litro, enquanto que nós fica aqui, vivendo na pobreza. Assim, nós vemos que a floresta amazônica vira uma espécie de bode expiatório em relação à questão climática do mundo, ou seja, eles poluem lá, eles destroem lá e nós somos obrigados a proteger aqui. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo e muito obrigado, até a próxima.